é que logo o outro manual seja lançado. E aí, quando o outro manual for lançado, as mudanças, querendo ou não, elas vão vir, né? Elas irão ocorrer. Então, talvez uma ou outra informação, ela se perca nesse interim, né? Nesse processo. Mas aí, como é filosofia, e a filosofia ela acaba sendo a base da crença, ela é baseada na palavra de Deus, ela acaba, muitos dos princípios, eles não são negociáveis. Então, eles não terão mudança. Talvez alguma outra situação tenha mudança, mas a base mesmo que nós temos ver aqui, ela permanece a mesma. Clica ali nos 3 pontinhos ali debaixo do nome chat ali, ó. Isso. Tá inteiro. Pronto. Então, vamos lá. Filosofia, propósito e evangelismo do desbravador. Pessoal, a filosofia, olha, o homem, ele é a obra-prima de Deus, criado aqui na Terra, foi criado à sua imagem e semelhança, o que significa que é especial diante de toda a criação. Aí a parte que eu queria destacar com vocês, ó. Como seres humanos, as pessoas agem baseadas em sua crença, visão de mundo. Olha só, instrutores, eu preciso que vocês saiam daqui dessa instrução com algumas informações claras. Primeiro, as crianças que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são influenciadas pelas 7 pessoas que elas têm mais contato. Ok? Então, querendo ou não, nós somos moldados pelo meio que nós vivemos. Ou vocês nunca viram a mãe ou o pai falando assim, esse menino é igualzinho o pai dele. É normal essa frase, né? Puxou para tua mãe. Né? Pois é, por que isso? Porque, querendo ou não, uma criança, quando ela nasce nesse ambiente de pai e mãe, ela vai ter traços diretos do pai ou da mãe. Porque eles são influenciados pelo meio que eles vivem. E aí eu costumo falar muito nas minhas visitas, nas minhas instruções. Os nossos desbravadores, as nossas crianças, eles têm que ter um contato a mais com pessoas da igreja, além da reunião de sábado e domingo. Porque, vamos lá, imagine que a criança só tenha contato com a palavra de Deus, com a igreja sábado e domingo. E aí ela passa a semana todinha tendo contato com o tio lá da capoeira, com a tia lá do TikTok, ou com a influência, não sei, com alguma outra pessoa que foge dos princípios que nós acreditamos. Qual é o caráter que tem mais possibilidade de moldar ela? Aquela tem mais contato. Aquela tem mais contato, uma vez que nós somos a base do meio que nós vivemos. Okay? Então aí a importância de nós estarmos presentes no dia a dia da criança. Ah, o que é? Eu tenho todo dia na casa dela, eu tenho que fazer reunião todo dia? Não. Mas o aconselhável é que nós, instrutores, tenhamos a confiança dos nossos meninos ao ponto dela chegar e falar assim, tio, eu estou com um problema lá em casa, aconteceu isso. O tia, o conselheiro, o diretor, o instrutor, aconteceu isso comigo lá na escola. Por quê? Porque a tendência das crianças nessa idade, elas procuram um ponto de referência. Uma pessoa para que ela tenha esse suporte. Bom é quando esse suporte vem do pai e da mãe, esse aconselhamento. Perfeito, porque o pai e a mãe eles não vão instruir do mal. Mas, na realidade que nós vivemos, muitas das vezes essa conversa de meu filho, o que aconteceu, vem cá, senta, vamos conversar, não existe em casa. Então ele vai procurar aconselhamento lá fora. E bom é que esse aconselhamento, quando for lá fora, te venha de alguém da igreja, de alguém experiente. Ou o que uma colega vai falar para outra da igreja, caso uma desbravadora chegue e fale assim, olha, o menino me mandou uma carta, mandou um zap lá, tá, quer ficar comigo. O que a pessoa lá do mundo vai falar? Fica, meu irmão, parece ser besta. Se der certo, Deus, se não der. Não, ele está querendo namorar com rapaz, tu vai, se der certo, Deus, se não der, tudo bem. E já não é da igreja, não, vem aqui, tá de castigo, não, né? Assim. Mas a gente vai dar o conselho correto, né? Ó, procura a mamãe, não tá na idade certa, procura estudar, então a gente vai dar um aconselhamento melhor. Né? Então a questão da importância que nós temos contato com as crianças. Os desbravadores, eles têm uma filosofia, ou seja, tudo que o clube desbravador faz, ele tem um sentido.
uma base, um alicerce de conceitos e princípios imutáveis, que são extraídos da palavra de Deus. E o que é algo imutável? Que não muda. Não muda, ok? E o que o mundo prega em relação à questão da verdade? É que ela é imutável? Relativo. Ela é relativa. Então, o mundo fala que a verdade ela é relativa. E o nosso princípio, baseado na palavra de Deus, por isso que ela é imutável, porque a Bíblia fala, né? Passará dos céus e da terra, mas a minha palavra não passarão. Então, elas são imutáveis. É a verdade incontestável, pura, de jeito que está na Bíblia. E aí o mundo vem, não, é relativo, depende dessa situação, depende do teu ponto de vista, depende da tua realidade. Então, pessoal, os nossos princípios que nós trabalhamos, a nossa base dentro do culto conservador, elas são imutáveis. E aí o que era para a gente trabalhar? Nós íamos trabalhar daí tudinho, ó. A metafísica, a teologia, a lógica, a ética, a estética e a política. Mas não vai dar tempo para a gente passar por tudo isso. A nossa palestra a princípio era para ser 40 minutos, agora caiu para 15. Certo? E aí a gente vai ver a parte principal. A metafísica, ela fala, né, que é a questão do que nós estamos inseridos em um contexto que não é só o que nós estamos vivendo. Existe uma força espiritual, o bem lutando com o mal. E aí, um exemplo, quantos de vocês conseguiram ver, quando vocês estavam se preparando para vir para o treinamento básico da diretoria, o anjo do diabo lutando com o anjo de Deus para não deixar vocês virem? Quantos viram isso? Viram? Olha, algumas pessoas viram, presenciaram, né? Sentiram alguma coisa ali. O pneu da moto furou, a cabeça estava doendo, não sei, menino acordou doente, não sei o que aconteceu. Olha, o menino já está atrasado, o menino lá querendo botar ele para dormir, querendo ficar dormindo. Não é superstição, não. É não. Pior que não. Que não pegar. Pronto, a moto que não pegar. Pessoal, fora daquilo que nós conseguimos ver, existe a luta entre o bem e o mal. Então, todos os dias o inimigo vai fazer com que as coisas espirituais, o teu prazer pelas coisas de Deus, ele seja desmotivado, que as coisas dêem errado, ok? E aí nós, como cristãos, nós acreditamos sim que existe, né, essa luta entre o bem e o mal, e que nós estamos no centro, né? De um lado, os poderes malignos querendo nós pro lado dele, e o outro também querendo. Aí tem a historinha lá do rapaz em cima do muro, né? Não vamos ler agora não. Mas vamos lá. Os israelenses, eles compreendem que essa guerra cósmica acontece também em cada coração humano, de maneira espiritual e contínua, sem trégua, ok? Todos os dias, Satanás, ele tem uma máquina, ele tem uma fábrica de tentação. Quando você acha que já viu de tudo, aí vem o TikTok, né? Será? Será? Pronto, é relativo, né? Então, e aí, nós estamos no meio dessa guerra, né? Essa guerra cósmica. E a gente, como instrutor, nós precisamos compreender. Eliseu, por que eu preciso compreender isso? Vamos lá, agora entra a parte de vocês. Por que eu preciso compreender isso? Vamos lá. Quando eu organizo, quando eu preparo lá no calendário anual as minhas instruções, eu estou pensando em quê? Qual é o meu objetivo quando eu organizo o calendário anual as minhas instruções? Diretor, nós temos que ter instrução disso, amanhã na próxima reunião vai ter instrução disso, nós não podemos esquecer de tal instrução. Eu estou pensando em quê? Eu estou querendo apenas que o meu desenvolvedor se invista em classes regulares e cumpra as suas especialidades, ou as minhas instruções são intencionadas para a salvação dele? Salvação dele. Na prática é desse jeito. Pronto. Deus seja louvado. Ou salvação nessa casa. Então, pessoal, nós como instrutores, nessa metafísica, a gente entra bem aqui. Ok? Ó, nós vamos fazer uma caminhada. Mas só por fazer, vamos lá, o que a gente pode fazer de espiritual nessa caminhada? O que tal a gente finalizar essa caminhada com o pôr do sol, onde nós iremos apresentar ali a importância do culto vespertino, a importância de buscar Deus, quando amanhecer o primeiro dia, houve Deus, houve a luz e houve luz, ou no primeiro e segundo dia e tal. Então a gente tem que sempre voltar, por mais que a instrução seja física, por mais que a instrução seja mental, mas elas têm que estar interligadas, direcionadas para a parte espiritual. Porque ela tem que estar direcionada para a parte espiritual. E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção quando forem organizar os seus calendários, as suas atividades, todas elas têm que estar voltadas para essa finalidade. O Clube do Israelador, ele tem uma epistemologia em saber o que é verdade e como ela pode, e poder conhecê-la e como transmiti-la. Então nós temos que saber qual é a verdade, qual é a palavra de Deus e também transmiti-los. Aí entra um outro problema das nossas instruções, que a gente ia ver lá na frente, bem detalhado. Pessoal, as nossas instruções
principalmente espiritual, ela tem chamado a atenção dos meninos ou não? Se eu falar para os meninos, ó, vamos lá, vem lá, são 30 desbravadores. Você vai ter, nós vamos ter instrução sábado e domingo. E aí o clube é muito grande e a instrução não tem como ser todo mundo junto. Vamos fazer o seguinte, são 30 desbravadores, vocês vão escolher. Sem falar o nome da instrução. Você quer ir para a instrução de sábado ou para a instrução de domingo? A maioria dos meninos escolheria qual? Domingo. Por quê? Porque sabe que não vai ser o do espiritual vai ser no sábado. Porque sabe que a espiritual vai ser no sábado? É. A tendência é que nós fazemos uma instrução criativa. É mais no sábado ou no domingo? Domingo. Mas aí não tem como fazer instrução criativa no sábado. E por quê? Que é só domingo? Hã? Pois é. Então, instrutores, nós temos que dar o valor que as instruções espirituais elas merecem. Muitas das vezes a gente menospreza as instruções. Não, já que é instrução de bússola, eu vou convidar um líder, porque tá complicado. Não, mas aí se for ser um bom cidadão lá na escola, não, bota o conselheiro aí, não, bota o fulano aí. Não tem ninguém não, eu passo, entendeu? Aí a gente acaba não dando valor a isso. Ah, não, o pastor vai vir, então vamos fazer uma reunião aqui, vamos pegar uma instrução complicada. Mas nunca a gente coloca as coisas espirituais nessas reuniões principais. E aí é que entra o instrutor. Uma outra briga que o instrutor tem que ter lá no seu clube. Vamos organizar um programa. Vamos lá, entrada de bandeira, 15 minutos, momento de louvor, 20 minutos. Aí tá aí. A mensagem, 10 minutos, 15 minutos. Teve uma vez que eu convidei uma pessoa com programação especial, um líder que está até aqui. Líder, e ele chegou para mim e falou assim: ei, se eu pedi para ele passar a mensagem, se for menos de 20 minutos, não me chama. Eu agradeço pelo convite, mas se me chamar para uma investidura e falar assim, só tem 10 minutos, 15 minutos, não me chama. Porque a parte de Deus não pode ser reduzida. E aí a gente vai reduzir, sempre a gente reduz no sermão. Ó, o pregador, só tem 15 minutos. Infelizmente. Entendeu? E aí a gente acaba perdendo o nosso foco. Por quê? Porque o nosso objetivo já é bem explícito. É salvar do pecado e guiar no serviço. Entendeu? Salvar do pecado e guiar no serviço. E aí quando, pessoal, nós não salvamos do pecado, e aí eu queria apresentar para vocês um dado que já foi apresentado de manhã, só para vocês verem a questão da distância de uma coisa da outra. Ó, o desbravador, ele vem na faixa etária da idade dele de 10 a 15 anos, e aí quando ele sai, ele vai para onde? Para qual ministério? Jovem. E aí eu pergunto para vocês, o nosso ministério jovem, ele é forte ou é fraco? Fraco? Mas de onde é que vem o nosso jovem? Exatamente. E por que o nosso ministério jovem é fraco? Se o nosso jovem mesmo desbravador? Eles são mais cansados, tem mais coisa para fazer, eles querem relaxar. A zona de conforto, né? Há um ano atrás, exatamente, há um ano atrás, eu estou fazendo um ano, eu assumi uma função no emprego, uma função nova no emprego. E aí, quando eu cheguei lá nessa cidade para trabalhar no ano passado, pressão, né? Lá funciona de educação infantil e primeiro ao quinto ano. E aí, não sei o que, coordenador tem que fazer aquilo. E aí, quando vinha os índices lá embaixo, e aí aluno quinto ano que não sabia ler, aluno quarto ano que não sabia ler, e a diretora, não, tem que colocar um para ler e tal. Aí eu falei assim, deixa eu ver aqui os dados da avaliação dos anos anteriores. Aí me deram a pasta lá, foi olhar os dados, a mesma coisa. Aí eu fiquei. Aí eu disse, ei, como é que é feito na educação infantil? Aí eu fui analisar. O papel da educação infantil não estava sendo feito como deveria ser feito. O aluno saiu da educação infantil sem as habilidades corretas, o fundamental. E aí lá no quinto ano, quarto ano, a professora tem que estar ensinando o menino a pegar no lápis coisas que era para ele aprender na educação infantil. Quer dizer, o que tem a ver com a educação infantil? A mesma coisa acontece aqui. Quando eu não fortifico a base, quando os meus desbravadores eles não são espirituais, quando eles não são comprometidos com a igreja, quando eles não amam a Jesus, como foi falado lá de manhã, chegar no ministério jovem, que não vai ter a corrida, que não vai ter o acampamento, que não vai ter a pernoite, as coisas de Deus, as coisas espirituais vão perder o gosto. E aí acaba tendo a evasão grande como nós temos na realidade da nossa igreja hoje. Então, se eu começar a fazer com que as crianças amem a Jesus hoje, meu amigo, nós não vamos ter problema amanhã. Tanto é que os que se salvam, os poucos que se salvam, pode olhar, são anciãos de igreja, se tornam pastores,
se tornam líderes influentes, capacitados, que levam a igreja nas costas, no ombro, onde quer que for. Por quê? É os poucos que restam, que é os que aprenderam a amar Jesus. Mas aqueles que não aprendem a amar Jesus, quando saem do deselevador, que perde aquele brilho, de brincadeira, de campo livre, a tendência deles é sair da igreja. Infelizmente. E aí o apelo que nós fazemos hoje para nós instrutores, vamos repensar nossas instruções. Vamos pegar o manual administrativo, vamos ver qual é o conceito, qual é a base. Né? A parte espiritual, ela é a base de todas as outras instruções. Todas as outras demandas é voltada para a base. E aí, instrutores, uma outra coisa. Eu falei para vocês que os meninos lá no início, eles são influenciados pelas 7 pessoas mais próximas deles. Então pode ter certeza que se você for instrutor, que faz as instruções de qualquer jeito, sem planejar, quando chegar a vez dele, ele não vai planejar. Se as suas instruções elas não são criativas, no dia que ele tiver que passar uma instrução, ele não vai ter motivo nenhum de ser criativo. Ele não vai ter. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo instrutor que não se capacitava, que não era criativo e que não motivou ele a querer ser. Agora, entretanto, todavia, contudo, se você conseguir influenciar um menino positivo, aí já diz os estudos, ele vai ser igual ou melhor que você? Melhor. Ele vai ser melhor. Ele vai ser melhor que você. E aí, como é orgulhoso. Eu estava até fazendo ali, eu tenho ali um outro líder ali, que é o líder Rafael, que nós trabalhamos junto como desbravador, aí nós fomos conselheiros da mesma unidade, fomos diretores do mesmo grupo, e aí nós temos uma trajetória grande dentro da área de desbravador. E hoje, a gente olha, nós temos um juvenil da nossa unidade, lá do tempo que nós éramos conselheiro, ele é associado, nós temos um desbravador que hoje ele é pastor, compositor, está em alta. E aí, quando ele aparece em algum programa nacional da Igreja Adventista, em algum programa grande, a gente fica olhando e fala assim, olha só, o Daniel foi nosso desbravador, já é pastor e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente se lembra de nossos desbravadores que já foi preso, que já morreu por causa do crime. E a gente fica perguntando até onde nós influenciamos um e até onde nós não influenciamos outros. O que nós deixamos para cada um deles? Instrutores, vocês não estão no clube só porque não tinham outro carro, não. Não é. Vocês são voz ativa, ou pelo menos deveria ser voz ativa, principalmente no calendário do clube. Não, calma aí, diretor. Você é o diretor e eu sou o instrutor. Vamos só organizar aqui. E aí, dentro das instruções, a proposta é essa. Não coloca qualquer pessoa para fazer. Não, qualquer pessoa não. Eu quero o melhor para passar essa instrução. E aí, uma outra forma que eu posso atuar dentro do meu clube, Eliseu? Sentem ou perguntem para o instrutor antes da instrução. Meu amigo, a instrução está ok, está certinho, tu vai usar algum recurso, tu precisa que o clube disponibilize algum recurso, tu vai precisar de algum material extra para a gente poder te ajudar. Porque quando você fizer essas perguntas, ele vai, o diretor está perguntando se eu vou precisar de alguma coisa extra. Vixe, eu nem preparei nada. Eu já pensar aqui e aí ele vai dar alguma ideia para comprar alguma coisa. Então você está instigando o seu instrutor, o instrutor que vai lá no seu clube, se preparar. Quando você acompanha, quando você convida direitinho, e não coloca a pessoa só, ei, vai lá, hoje é tu, passa. Não, se você quer criar o senso de responsabilidade, faz um encarte, ó, na próxima instrução é a instrução de nó. Quem vai passar a instrução de nó é o Guilherme. Vai lá, hoje no Canva, na IA é a coisa mais simples. Coloca a foto do Guilherme, coloca o carro e o nome da instrução, que a IA te dá uma arte. E aí coloca lá no grupo, ó, ei, próximo sábado, o instrutor tal vai passar tal instrução. Quando ele vê isso, olha, isso aqui não é bagunçado não. Eu não vou passar vergonha, colocar na minha foto, colocar no meu nome. Todo mundo sabe que vai ser eu, ou eu vou fazer alguma coisa que presta, ou vou ficar na merda, ok? Então, isso aí você pega a responsabilidade e joga para a pessoa, uma semana antes, para ele se preparar, e aí no meio da semana você entra em contato e pergunta, e aí, como é que nós vamos salvar o menino através dessa instrução aí? A oração, a leitura da Bíblia vai ser no começo, no meio e no fim. Vai ter apelo, é para me encher o tanque? É para me convidar o pastor para batizar ou como é que é para ser? Entendeu? Aí você joga essa responsabilidade. Irmãos, queridos instrutores, a nossa classe bíblica ela está chegando. O nosso ano bíblico ele já foi lançado. É os 2 pilares que nós temos que trabalhar durante todo o ano. A classe bíblica preparando o batismo da primavera
e o ano bíblico para ele ter contato com a Bíblia. E não faça uma reunião sem a leitura da Bíblia e com a leitura da Bíblia resumida. Sabe por quê? Talvez, os nossos desbravadores nunca mais, eles terão a oportunidade de ter contato com a Bíblia, a não ser no clube desbravador. Talvez eles não leiam a Bíblia em casa, talvez eles não leiam a Bíblia na escola, talvez eles não tenham contato com a Bíblia em um outro ambiente. Se eles forem para a igreja, para a reunião do seu clube, e ele não ter contato com a palavra de Deus, nós iremos prestar conta diante de Deus disso. Meu filho, eu coloquei ele na sua responsabilidade, eu mandei ele domingo, eu mandei ele sábado, era para tu ensinar, era lá, era para ele me conhecer, era lá. Então, quando eu mandei fazer o convite, quando eu motivei ele para ir para a reunião do clube, era porque lá que eu ia ter um encontro com ele. Aí ele foi, tu brincou, jogou bola, fez a unida, fez tudo, mas tu não me apresentou. E aí ele não vai entrar, tu também não. Fica aí com ele. Vacilou. Então, assim, que essa responsabilidade ela não caia sobre nós. E que quando Cristo vier, a gente possa falar, Senhor, eis aqui, em forma, sem alteração, o meu clube, a minha unidade, para poder habitar na Canaã Celestial. Amém.